Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abra as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2 e 3, e também o versículo 7 e 8. Quero que os irmãos acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus. Atos capítulo 1, versículo 2 e 3, e versículo 7 e 8, que diz assim o texto: Até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu mártírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Versículo 7 e 8. Ele lhes afirmou: Não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quero trazer um tema sobre esta mensagem: avivados para testemunhar. Ao olharmos para o que Lucas vai narrar no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos mesmo antes de Jesus subir de assunto aos céus, ele ficou juntamente com os seus apóstolos e também todos os seus discípulos, ensinando a respeito do reino de Deus e também a respeito do Espírito Santo. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos observar que desde o Antigo Testamento, Deus já havia feito uma promessa para o seu povo, que esta promessa ela estava interligada. Mas os apóstolos, eles também precisavam de um avivamento mental, para que eles possam então compreender que o Espírito Santo ele age com um poder diferente para também um reino diferenciado. Quando eles ouviram acerca da promessa do Espírito Santo, nós vamos observar que eles já queriam receber o Espírito Santo para então restaurar Israel. Mas a promessa que Jesus havia feito para eles e havia falado também para eles não precisava de restauração, porque ele era um reino, ele era um poder restaurador, o que seria possível através da presença do grande agente avivador, o Espírito Santo. O poder deste reino, então, que apresenta a Bíblia Sagrada, vai revelar o Espírito Santo, não é somente um poder semelhante aos poderes humanos, mas um poder sobrenatural, um poder de amor, um poder de unidade, um poder transformador, O reino de Deus não é um território que pode ser simplesmente localizado pelo GPS. O reino de Deus não é simplesmente um território que pode ser localizado através da internet. O reino de Deus, aleluia, nada mais é do que um poder que gera transformação de dentro para fora no mundo invisível. Somente assim se torna real no mundo físico e externo o poder através do Espírito Santo. Os discípulos e os apóstolos, eles precisavam de um avivamento mental. Então os apóstolos, eles ainda nutriam em seus pensamentos a independência nacional de Israel, a qual os macabeus já havia reconquistado no 2º século antes de Cristo.
Porém, esta liberdade ela já foi perdida, mas a liberdade do reino do Espírito Santo, ela é grande, ela é eterna, ela é santa e também ela é permanente. No dia de Pentecoste, quando nós vamos ver no capítulo de número 2, nós vamos ver que línguas repartidas como que de fogo foram vistas sobre cada um deles. Algumas traduções vai dizer que repousavam sobre a cabeça deles. Esta é uma forma indicativa de dizer que um avivamento mental era necessário antes do avivamento territorial. O que nós podemos aprender aqui é que primeiro, na transformação, Deus vai moldando a nossa mente através de um avivamento, trazendo então o que está no interno para o externo. A nossa mente então vai se expandir e vamos compreender as coisas sobrenaturais de Deus e também as verdades espirituais que a Bíblia Sagrada ela vai falar sobre nós, vai falar sobre Jesus, vai falar sobre as suas promessas e também acerca da sua vinda. Quando o Espírito Santo ele aviva a nossa mente, então nós compreendemos toda a verdade. É por isso que Paulo adverte em 2 Coríntios, se não me falha a memória, no capítulo de número 2, versículo de número 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Somente aqueles que foram avivados, que tiveram as suas mentes avivadas, eles podem então compreender os mistérios de Deus e as promessas que Deus tem para eles. Eles tinham um avivamento esperado, eles esperavam o Espírito Santo avivar a eles em grande obediência, mas não era somente isso, eles permaneciam também em oração e também em comunhão. A Bíblia é muito clara, eles ficaram em Jerusalém no lugar da obediência. Jesus havia dito para eles para que eles ficassem ali. Jesus estabeleceu o lugar a eles, o lugar de obediência. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos observar que o agente Espírito Santo, ele está sempre ligado à prática da obediência. Atos, no capítulo 5, versículo de número 32, e também no capítulo 1, versículo de número 4, vai falar melhor sobre isso. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, e a nossa mente então ela é avivada, cabe a nós então acatar aquilo que Deus havia falado em sua palavra. Somente então que através do Espírito Santo nós conseguimos praticar e obedecer a sua palavra. Mas não era somente isso. No versículo de número 13, versículo de número 14, a gente vai ver que eles permaneciam em oração, e o texto é bem claro. No versículo de número 14, a última frase do versículo diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração. A oração ela é a expressão, o desejo de mudança, mas também ela é a prova cabal de que houve mudança dentro do seu interior. Um crente que ora, ele foi exteriormente mudado através do Espírito Santo. Um crente que ora, ele vive na prática da obediência. O crente que ora, ele vive na prática constante da palavra de Deus e guarda os mandamentos da palavra em seu coração. A Bíblia diz que através dessas orações, até mesmo os irmãos de Jesus que duvidavam dele, a Bíblia diz que a partir do momento que Jesus foi de assunto aos céus, eles, aleluia, então passaram a ajoelhar diante da presença de Deus, pedindo para que eles fossem cheios do Espírito Santo. Está lá registrado no livro de João, no capítulo de número 7. Eles não perderam tempo, e a Bíblia diz que assim que Jesus subiu, eles voltaram para o lugar da oração. Eles voltaram unanimemente em oração, porque eles também dependiam da presença de Deus. Para o Espírito Santo de Deus descer na igreja com capacitação, a igreja deve se humilhar em oração. A igreja deve orar cada vez mais.
Irmãos, quero vos frisar e também lembrar do que Jesus diz em Lucas no capítulo 18, a partir do versículo 1, nos advertindo que devemos orar constantemente, abundantemente. Sem a oração, nenhum ministério pode ficar de pé. Sem a oração, ninguém pode ficar vivo espiritualmente. Todos nós temos que ter o hábito, o dever de orar. A igreja foi chamada para preservar o vínculo da unidade em Deus através do Espírito Santo. O livro de Efésios capítulo 4 versículo 3 vai registrar este ponto. O livro de Atos dos Apóstolos, ele ressalta repetidas vezes a respeito da união. O Espírito Santo de Deus cumprindo neles a oração de Jesus, registrada em João no capítulo 17 a partir do versículo 11 até o versículo de número 23. Porque Jesus disse: não vos deixarei órfãos, mas vos trarei o Consolador, para que estejam convosco até a consumação dos séculos. Jesus foi defunto aos céus, mas Ele deixou registrado em nosso ser, selado em nosso ser, o Espírito Santo de Deus, para que possamos prosseguir nesta caminhada de fé, sem medo, sem cessar, sem voltar para trás. Talvez alguém vai até querer retroceder e vai dizer: eu tenho medo, eu não consigo pelas minhas próprias forças, eu sou fraco. Mas Deus deixou o agente avivador, que nos deixa mais forte, que nos deixa corajoso, que nos deixa fervoroso, para buscar a sua presença, para pregar com autoridade, para se levantar como profeta, para abrir a boca e dizer: somente Ele vive, somente Ele restaura, somente Ele transforma, somente Ele traz a vida, somente Ele muda um homem no seu interior. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele usava um sino da verdade para levá-los à comunhão cada vez mais estreita. Não somente uns para com os outros, mas a Bíblia diz que primordialmente com o Pai e também o Filho, porque o Pai testifica do Filho, o Filho testifica do Pai e também o Espírito Santo. Nós vemos então que esta união no Espírito Santo de Deus foi dada a eles através da fé, do amor e da solicitude uns pelos outros, o que levava a compartilhar uns aos outros seus bens, com aqueles que precisavam. Quando olhamos nesse texto, nesse sentido, tinham tudo então em comum, porque eles ajudavam uns aos outros, de nada tinham falta. Então nesse texto, o contexto aqui simplesmente significava repartir ou repartido. Não há como ninguém ser cheio do Espírito Santo e viver sem a comunhão uns com os outros. Não há como alguém ser cheio do Espírito Santo e não viver em comunhão com o corpo da igreja. Todos aqueles que repartiram e experimentaram a experiência com Deus, tiveram as suas vidas avivadas numa terra dividida, cheia de corrupção, onde mostra um Deus indivisível, um Deus santo e verdadeiro. Ele teve a sua vida transformada. Há quem diga que vai para a igreja, vai todos os dias para orar, para pregar, mas não consegue perdoar o seu irmão, mas todavia não consegue respeitar o espaço do outro. A Bíblia diz que para sermos então igreja, que vem do verbo grego eclésia vem de unidos, chamados para fora. Nós só somos igreja quando estamos unidos. É bom orar individual, mas melhor ainda é quando a igreja se reúne para orar. É só então todos compreendem o espiritual. Quer ver? Quando olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, toda vez que a igreja se reunia para orar, uns iam embora, mas aqueles que ficavam eram cheios do Espírito. Mas era tão tal que quando eles eram cheios do Espírito, eles saíram para fora para transbordar e pregar a palavra de Deus. E a Bíblia é bem clara e diz que quando eles saíram para pregar, vida
vidas aceitavam a Jesus, porque o Espírito Santo avivador estava sobre a vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu acho interessante aqui, irmãos, é que os Atos dos Apóstolos aqui ele começa com uma família ajoelhada. Então mães e filhos buscam o mesmo propósito em oração. A unidade que atrai o Espírito Santo para a igreja, ela começa primeiro na família. A igreja, que é a família de Deus, deve ser o refluxo das famílias que buscam a Deus em seus lares. Há quem diga, ou talvez visite um cristão, todavia, se você for na casa de um cristão cheio do Espírito Santo, você vai ver que todas as vezes ao entrar, ele ora, e ao sair, ele ora também para abençoar. Uma vez, meu irmão, um testemunho de uma criança, um pastor falou dentro da igreja, dizendo lá em Parauapebas, ele disse que uma criança apenas de 10 anos de idade, ele disse, chegou para o pastor e disse: pastor, quando eu chegar aos meus 18 anos de idade, eu nunca mais vou pisar na igreja. O pastor ficou com dúvida, mas por que isso? Ele então perguntou para ela, porque todas as vezes que nós saía da igreja, que entramos dentro do carro, que íamos para casa, eu só ouvi os meus pais falar mal do pastor, falar mal da liderança, falar mal da irmã do círculo de oração, falar mal do obreiro, falar mal do presbítero. Eu não quero ser como os meus pais. Todavia isso chocou o pastor. Aonde há um lar de oração, estruturas espirituais são levantadas, e a Bíblia Sagrada é muito bem claro: ensina o teu filho no caminho e que deve andar aonde? Porque aonde tem pilares da graça de Deus, ele vai crescer também um grande avivalista, ele vai crescer também um homem de oração, porque ele viu o exemplo dentro do lar. O grande avivamento começa nas famílias de joelhos. Nós somos uma família universal, mas quando nós entramos dentro do nosso lar para orar ao Senhor, há uma força espiritual que desce dentro do nosso lar, e o diabo, quando ele vem para nos acertar, a Bíblia é muito bem clara. O salmista Davi, ele entra com um carrão de cena dizendo: por onde vem o inimigo, por um caminho, aonde há a presença de Deus, por 7 ele fugirá. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu digo, meus irmãos, nesta noite vamos ser sacerdote do lar, vamos ser sacerdotisas do lar, protegendo os nossos lares em oração, promovendo e ensinando nossos filhos a oração. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele enche a igreja para torná-la testemunha de Cristo. Há 3 apontamentos sobre ser uma testemunha. A primeira delas, é que alguém diz saber que algo é o certo. Ou seja, uma testemunha não fala daquilo que ela pensa, mas essa testemunha fala daquilo que ela sabe. Jesus demonstrou isso pelo seu exemplo. Quando Jesus pregava, ele não só pregava, aleluia, a verdade, ele não falava somente de si mesmo, mas ele falava das promessas do Pai. Aqueles que falam com razão, fala do que sabe, ele entende que a verdade absoluta pode libertar. João no capítulo 8, versículo de número 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O segundo apontamento é: a testemunha real, aleluia, não tem apenas palavras, mas também tem atos. Não é em vão que o nosso manual de testemunho é chamado de Atos dos Apóstolos. Quando olhamos para o contexto bíblico, nós vamos observar que este manual bíblico a respeito de Atos dos Apóstolos, nós vemos atos do Espírito Santo sobre a igreja, pessoas sendo alcançadas através do Espírito Santo. Quero vos falar, meus irmãos, de um homem chamado também Stanley. Quando ele estava na África,
que descobriu um lugar chamado David Livingstone. Ele disse que naquele lugar esse povo se reunia para adorar ao Senhor. Quando ele se reunia para adorar ao Senhor, ele disse em suas palavras que se tivesse ficado mais tempo naquele lugar, ele seria obrigado a ser um cristão, porque ele jamais havia falado de Jesus para eles. Só o peso do testemunho que aquele povo vivia era o suficiente para que ele fosse irresistível, para ser chamado através da presença do Espírito Santo. Alguém que é cheio do Espírito Santo, aonde quer que vá, ele atrai esta pessoa. Algo incomoda, ele olha para ele e vai dizer: você tem algo diferente, você tem um brilho diferente, você fala diferente, você tem um andar diferente, mas é porque o Espírito Santo habita em você. Talvez lá no teu trabalho alguém falou para você: olha, meu irmão, você é diferente. Quando eu olho para você, eu sinto vontade mais de conversar com você, porque o agente avivador que está sobre a tua vida gera vidas também para outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, ser testemunha também é ser capaz de abrir mão da própria vida. A Bíblia Sagrada, ela nos deixa algo muito importante, que um dos atos mais sugestivos é que nós devemos dar a nossa própria vida pela palavra. Quando olhamos para os originais, no grego a palavra que é usada para testemunho e também para mártir, ela é a mesma chamada de mártires. Uma testemunha devia estar disposta a converter-se em mártir, dar a sua própria vida em amor daquilo ou de outrem. Nós devemos ser fiéis, devemos ser testemunha, que significa ao mesmo tempo ser fiel ao Senhor e dar e abrir mão da nossa própria vida por amor de alguma coisa que seria a obra do Senhor. Para nós sermos testemunhas de Cristo Jesus, precisamos da unção e o poder do Espírito Santo. A igreja precisa do poder avivador para testemunhar com voz auditiva, para ter santidade, para testemunhar com a sua própria vida, para ter coragem, para testemunhar até diante da própria morte, conforme Jesus nos demonstrou, porque Ele é o Salvador. Fiquemos de pé. Somos somente avivados e cheios do Espírito Santo quando nós entregamos inteiramente ao Senhor. Quero te dizer nesta noite que o Espírito Santo, Ele é uma pessoa. Ele não é um poder, Ele não é uma fumaça, Ele não é um vácuo, Ele é uma pessoa. Ele também tem sentido, Ele se entristece, Ele fala, Ele tem pensamentos. Se a igreja quer ser cheia do Espírito Santo de Deus, é preciso renunciar, é preciso orar, é preciso ter uma mente avivada, é preciso ter disponibilidade para receber o Espírito Santo de Deus. É por isso que Jesus, em uma das passagens no Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus estava ali orando e as crianças foi ao encontro de Jesus e os discípulos queriam impedir as crianças. Aí Jesus fala para os discípulos, dizendo: não impedis que as crianças vieis a mim. Todos aqueles que querem receber o reino de Deus, é necessário ser como esta criança, ou seja, ser simples, ser humilde, ser renuncioso. A criança, quando você vai olhar para os seus pensamentos, ela é tão humilde em seus pensamentos que alguém, ao ferir ela consegue perdoar. Hoje no século 21 ninguém mais consegue perdoar ninguém, hoje ninguém consegue mais confiar em ninguém, mas o Espírito Santo de Deus, Ele não veio aqui para trazer divisão, Ele veio para trazer unidade à igreja. Se Satanás tem tentado dividir a igreja,
tem tentado te impedir de receber o Espírito Santo, eu quero te dizer nesta noite, como profeta de Deus, como ministro do Evangelho, tu vais receber o Espírito Santo, mas é necessário renunciar, é necessário abrir o coração, é necessário se dispor, é necessário abrir a alma para receber. Feche os teus olhos em onde você está. Pense em Jesus agora. Querido Deus, eterno Pai, nós cremos, Senhor, na Tua promessa e no grande agente avivador, o nosso amado Espírito Santo. Ó Deus eterno, a Tua palavra ela é muito bem clara, Senhor, que ela é como água que limpa o interior da alma e do coração, porque é o Senhor que esquadrilha os pensamentos, é o Senhor que esquadrilha o pensamento até a divisão da alma, consegue ir até onde a medicina não vai. Deus, nesta noite eu te peço, ó Pai, que através, Senhor, desta palavra, vidas sejam lavadas, transformadas e preparadas para receber o Teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós a Tua virtude, e aqueles que estão com o coração aquebrantado, aqueles que estão com o coração aberto, possa Te receber, ó Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Pai. Nós Te pedimos nesta noite, batiza, Senhor, com Teu Espírito Santo, batiza crianças, batiza obreiros, batiza mulheres do círculo de oração, batiza jovens que não receberam o Teu poder, ó Pai, para que possam se levantar com poder e ousadia e pregar, Senhor, com autoridade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus.